Então, no caso do Evandro em específico, pra mim eu acho que é muito claro que tinha um serial killer lá. Assista mais de 2.000 canais e mais de 48.000 conteúdos entre futebol, filmes e séries atualizados diariamente. E o que é melhor, sem pagar mensalidades. Com a Rednex TV, você terá acesso ilimitado a tudo isso e muito mais. Então, no caso do Evandro em específico, pra mim eu acho que é muito claro que tinha um serial killer lá, né? Daí, essa parte também que é fascinante da história, né? Em março de 93 foi encontrada uma ossada o corpo do Evandro foi em abril de 92 no Matagal. Em março de 93 foi achada uma ossada de uma criança naquele mesmo Matagal, 400 metros dali mais ou menos, tá? Mais antigo, mais novo? Então, a ossada estava com roupas do Leandro Bossi. Só que daí você vai ler o inquérito do Leandro Bossi e diz assim, tá, mas ela está vestindo as roupas do Leandro Bossi ou as roupas estavam próximas? Daí não sabe, não tem lugar nenhum. Tá? Deveria ter no laudo de levantamento, de achado, mas não tem esse laudo, então a gente não tem foto, a gente não sabe dizer. Mas estava lá próximo, e daí vem essa doideira. Pelo método antigo, a ossada estava próxima das roupas, seria o Leandro Bossi. Tá? Só que daí é feito um exame de DNA. Mesmo exame que foi feito no Evandro. Com pai e mãe do Leandro Bossi, que era com a o ossada. pescador lá, né? É, o pescador. E o laudo de DNA, no mesmo instituto, retorna dizendo o seguinte: não deu compatibilidade, e não apenas isso, pela análise do DNA mostrado, há uma sugestão de que essa ossada seja de uma menina. Daí eu já fiquei pensando, caramba, mas as roupas do Leandro Bossi estavam lá, foram reconhecidas pela mãe e tudo. Então, você tem as roupas do Leandro Bossi, por isso que eu queria saber, a ossada estava vestindo as roupas ou não? E daí eu pensei, então de repente foram 3 vítimas. Foi uma menina não identificada, Leandro Bossi e o Evandro. O Ministério Público nunca levou isso a sério. Assim, o Ministério Público, na loucura de cita satânica deles, começaram a achar que a família Baggio estava enterrando corpos de crianças lá para atrapalhar a investigação. Foi isso. Tanto que nunca foi aberto inquérito sobre essa ossada. Essa ossada eu fiquei enchendo o saco Quando eu descobri essa ossada no inquérito, eu entrei em contato com a delegada, que estava responsável até hoje pelo caso do Leandro Bossi, a doutora Patrícia, uma mulher que fez de tudo assim para esse caso também, todos os méritos para ela. E falei, doutora Patrícia, tem essa ossada que foi encontrada no inquérito. Onde é que ela tá? Vamos tentar achar. Porque ela disse assim, na época desapareceram meninas também, de repente é isso. E daí ela correu, cara, daí não achava a ossada. A ossada tinha se perdido. Disse, como assim não existe um lugar no IML de Curitiba chamado ossadas não identificadas, sabe? Com fichada e tal. Daí, um dia ela me disse assim, depois de meses procurando, ela disse assim, achamos a ossada. E ela não me deu muitos detalhes. Entendi. Daí uma fonte minha disse assim, cara, essa ossada, que eu não posso identificar, essa ossada, ela tava num lugar do IML de Curitiba que é chamado de Chernobyl. Por quê? Porque é um lugar que tá cheio de lixo, tralha, joias. Tá jogado, assim. A ossada de uma criança não identificada em 1993 estava junto com joias, armas, tralhas. Entendi. No IML de Curitiba. Por quê? Não sei. Eu sei que assim, daí ela achou essa ossada. A doutora Patrícia nunca me falou isso, que eu falei sobre essa parte aí de Chernobyl, né? Que o pessoal chama de Chernobyl. E daí ela me falou assim, a gente achou a ossada, vamos tentar fazer o exame de DNA aqui em Curitiba. Daí tentou, não conseguiu porque o DNA estava degradado. E daí diz assim, mas existe uma técnica nova de DNA que tem na Polícia Federal, chamada de análise de DNA mitocondrial. E o DNA mitocondrial daí é um DNA que ele é feito a partir do DNA da mãe, é um DNA muito resistente. Esse daí não se degenera tão fácil. E daí pegou esse DNA da mãe do Leandro, que estava vivo ainda, o seu João Bossi infelizmente já faleceu, né? Mas pegou da dona Paulina, pegou esse DNA, e daí foi em meses. Eu lembro dela me falando assim, a gente vai enviar tudo para a Polícia Federal. Cara, acho que foi mais de um ano assim até sair isso. Hoje, 2021, 2022, mais de um ano para sair um laudo desse. Daí sai, aí finalmente assim aparece lá um dia, sei lá, foi 3 semanas agora, né? Começa a falar para mim assim, oi, Ivan, vai ter coletiva de imprensa hoje na Secretaria de Segurança do Paraná sobre o caso Leandro Bossi. E ninguém sabe o que é. Ué? Daí eu esperei, daí falou assim, nós achamos uma ossada
em 1993 e na época se ele achou que era de uma menina, mas hoje nós confirmamos que é do Leandro Bossi. Então era. Era do Leandro Bossi. Sempre foi. Sempre foi, então. E essa é a grande ironia. Fosse feito pelo método antigo, as roupas estavam próximas da alçada, a identificação estava fechada. Mas quis usar uma técnica mais avançada, em teoria mais apurada, que deu um falso negativo em 1993. Que loucura. E apontou para uma direção que sempre colocaram assim, esse caso pirou, assim, o pessoal tá montando Tá enterrando corpo, ossada pra confundir. então, assim, a minha teoria sobre o serial killer, que tá no livro até, inclusive, eu diminuo. Agora, assim, não seriam 3 vítimas, seriam 2. Leandro Bossi e Evandro Ramos Caetano. Ou outro que não foi descoberto ainda, né? Outro que não foi descoberto. Porque daí você pensa, se for real o método do cara de tira as mãos, eviscera, não sei o que, pra virar ossada logo e enterra em algum lugar que nunca ninguém vai ver, como é que você acha um negócio desse? Exato. Sabe? Como é que um dia vai estar alguém escavando um chão, daí encontra uma ossada de criança. Construir uma casa, vão... Sabe? Então sabe Deus. Então, de essa repente é um teoria serial do killer extremamente eficiente que a gente não E sabe. não dá nem pra saber se estuprou, só que tá Não, morto, né? dá pra saber. Pela degradação Não dá pra saber. putrefação, né? Cara, que doideira.